Só começar. Pronto. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja bem, no conforto das suas residências, ou então em algum canto protegido, vai dar certo. Assim como todas as aulas, a gente vai falar um pouco sobre a atividade do dia e vai tentar aí solucionar ou minimizar as dúvidas de vocês a respeito do conteúdo trabalhado, tá? Dentro dessa sistemática, hoje nós vamos falar um pouco sobre movimento uniformemente variado. A nossa aula, ela é, de certa forma, interdisciplinar, então eu coloquei lá um assunto bem interessante sobre esse citoesqueleto, sobre essa questão da movimentação, e aí essa movimentação gera uma velocidade que não é variante, aliás, que não é constante, então é uma velocidade que vai variar. E aí, se a minha velocidade, ela varia, consequentemente, surge aí o que nós chamamos de movimento uniformemente variado, tá? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Então, o que é o movimento uniformemente variado? É um movimento no qual existe uma mudança de velocidade e essa mudança de velocidade gera uma aceleração que, consequentemente, é uma taxa constante, tá? Então, o movimento uniformemente variado é um caso particular do movimento variado, tá? Então, nesse sentido, apenas a velocidade, ela muda de valor. A minha aceleração, ela continua constante. Então, informação importante aí para vocês aprenderem, tá? Movimento uniformemente variado, MUV. Duas características importantes. Velocidade é variante, ou seja, ela vai variar ao decorrer do tempo, e a minha aceleração, ela é constante, tá? Então, um exemplo aí é quando a gente está, por exemplo, em um determinado veículo. Se a gente prestar atenção, a nossa velocidade durante todo o percurso, durante todo o caminho que a gente realiza, nunca vai ser sempre constante. No momento em que essa velocidade ela varia de acordo com o tempo que ela está, surge o que nós chamamos de aceleração. Aí sim, essa aceleração ela é constante. Alguma dúvida a respeito desse ponto? Deu para entender? Alguém falou alguma coisa no chat? Eu Senão a gente entendi pode. de boa. E não, Pronto, pode continuar, Matheus. pronto, então vamos lá. E aí, gente, se é um movimento uniformemente variado, então a gente vai ter aí algumas características essenciais que são aplicadas ao MUV, tá? Que é o movimento uniformemente variado. E aí, se tem aceleração e essa aceleração ela é uma aceleração constante, eu posso descobrir o valor dessa aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado pelo Sistema Internacional, dividindo a minha variação de velocidade pela variação de tempo. Então, como é que eu descubro a aceleração de um objeto ou de uma partícula? Eu pego a variação da velocidade e vou dividir pela variação do tempo. Então, exemplo, se a minha velocidade é de 10 metros por segundo e o meu tempo é de 10 segundos, 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, a minha aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Alguma dúvida de como encontrar a aceleração? Deu para entender e compreender como se encontra o valor de A? Alguém colocou alguma coisa no chat, eu não estou vendo. Professor, Diga. mas qualquer número, se você dividir ele por ele mesmo, vai dar a velocidade certa? Na verdade, isso foi só uma coincidência. Esse valor de velocidade e tempo, eles consequentemente serão diferentes, assim, em muitas situações, tá? Por exemplo,
Eu posso dizer que a minha velocidade, a minha variação de velocidade encontrada foi igual, vou colocar aqui um valor superficial, tá? 90 metros por segundo. E o meu tempo foi de 10 segundos. Então, a minha aceleração vai ser de 9 metros por segundo ao quadrado. Tá? Pego 90, divido por 10 e coloco a unidade de aceleração. Respondi a tua dúvida? Aham. Show de bola. Pronto. Obviamente, se for o mesmo valor, é 1 sempre, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, tá? E aí, gente, ó, essas unidades são unidades do sistema internacional. Quer dizer, professor, que eu posso encontrar outras unidades? Pode, mas essas unidades não vão estar de acordo com o sistema internacional, tá? Então, duvidazinha aí para a gente lembrar durante as nossas resoluções. A gente pode considerar, então, gente, que o nosso objeto, por exemplo, quando ele parte do repouso, o tempo inicial dele é 0. Obviamente, se ele inicialmente estava parado, então o tempo inicial tem que ser nulo, ou seja, tem que ser 0. Então, a gente vai pegar agora a mesma forma de aceleração que a gente acabou de estudar, e aí o que é que a gente vai aprender, gente? Toda vez que a gente vê essa variável aqui, ó, esse delta, tá? O nome disso aqui é delta, representa uma variação, ou seja, uma diferença. Então, o que é o ΔV? É a velocidade final menos a inicial. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Deu para pegar essa informação, todo mundo? Matheus, estão perguntando aqui se o delta muda com a soma. Na verdade, esse delta nunca vai ser soma, viu? Esse delta sempre vai ser uma variação, uma diferença. Não, eu tô falando assim é porque na matemática tem Hum. o que ele é o delta menos b dividido por 5, se eu não me engano. Aquele delta é da fórmula de Bhaskara da função de segundo grau. É outra coisa. Aquele delta é outra coisa. Aqui o delta representa sempre uma diferença. Aquele delta lá da matemática é b ao quadrado menos 4ac. É outra fórmula, é outro modo de representar a função de segundo grau, certo? Na física, esse delta é sempre essa diferença, certo? Certo, eu tô só perguntando mesmo porque eu pretendo tirar todas as dúvidas para quando tiver prova, essas coisas não ficar faltando em nada. Não tem problema, pode perguntar, esse é o momento mesmo, viu? Assim como os outros também, se quiserem perguntar, colocar no chat, eu também abri o áudio para fazer a pergunta e fechar, fiquem sempre à vontade, tá? Então, vamos continuar aí, ó. Se o nosso objeto parte do repouso, então o tempo inicial é 0. Então, t menos 0 é t. E aí, a partir dessa divisão, eu encontro a minha função horária da velocidade. Então, toda vez que tratar sobre função horária da velocidade, a fórmula que eu vou usar é essa aqui que eu estou circulando. Então, a minha velocidade vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Alguma dúvida? Podemos continuar. Aqui tá tranquilo, no chat, Matheus. Show de bola. Vamos continuar. Sendo assim, gente, o que é que a gente pode também considerar? A gente pode considerar a distância percorrida pelo móvel, tá? Matheus? Oi. A Camila está pedindo para explicar novamente. O que seria, Camila? O total ou só a última forma? Matheus, geral, viu? Diga. A Camila está Deixa. pedindo. Pronto. No começo. Show de bola. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente prestar atenção. A gente tem que a fórmula da aceleração
é a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é o ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, a minha aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se ele parte do repouso, quer dizer que ele inicialmente estava parado. Consequentemente, o meu tempo inicial é 0. Então, aonde tiver tempo inicial, eu vou substituir por 0. Então, eu vou ter A igual a V menos V0 dividido por T menos 0. V menos V0 dividido por qualquer número ao qual eu subtraio 0 resulta nele mesmo, tá? Então, T menos 0, T. Então, aí eu descobri até então a minha aceleração. Então, a minha aceleração, por enquanto, é V menos V0 dividido por T. Como é, Matheus, que eu encontrei a minha função horária? Vou fazer meio pelos extremos. Então, eu tenho V menos V0 igual a vezes T. Se aqui está negativo, passa positivo. Então, o meu V vai ser V inicial mais A vezes T, que representa aí a minha função horária da velocidade. Deu para pegar a informação? Pronto, Matheus, a Camila está dizendo que deu certo agora. Show de bola. Vou apagar isso aqui, porque senão vai ficar manchado aí o slide. Então, a gente pode calcular essa distância também, tá? Aplicada a uma figura geométrica, tá? Minha distância também é numericamente igual à área de qualquer figura geométrica. Então, por exemplo, aí a gente tem algo aplicado a um trapézio. Como é que eu encontro, por exemplo, o valor de ΔS, o valor da distância, em um trapézio? Aí, nessa situação, a minha fórmula já dá uma alterada. Então, eu vou pegar a minha velocidade final, vou somar com a velocidade inicial, vou depois multiplicar pelo tempo e vou dividir por 2. E aí eu gero a distância que aquele móvel percorreu dentro daquela área de figura geométrica, tá? Matheus, eu aplico essa fórmula em muitas questões? Não. Raramente vocês vão aplicar essa fórmula. Coloco por quê? Porque nas provas do Enem, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Então, vou deixar essa informação aí para vocês depois darem uma olhadinha, tá? Mas é sempre bom lembrar que a minha distância é numericamente igual à minha área de qualquer figura geométrica. Então, eu posso ter, por exemplo, um objeto em uma área de um círculo, em uma área de um trapézio, em uma área de um triângulo, em uma área de quadrado, em uma área de retângulo. Então, vocês vão ter que dar uma estudadinha em áreas. Isso porque vocês já estudaram, então vocês vão só relembrar novamente, tá? Assim como no movimento uniforme, a gente tem também o que nós chamamos de função horária do espaço, tá? Então, isso aqui é a nossa função horária do espaço no movimento uniformemente variado, tá? Precisa aprender como chego nessa fórmula? Não. Nenhuma questão de Enem ou nenhuma questão de vestibular vai cobrar de vocês
a dedução de fórmula. Ela vai cobrar de vocês a aplicação dessas fórmulas. Então, vocês simplesmente vão tentar aprender essas fórmulas. Então, toda vez que eu quiser calcular o meu espaço no movimento uniformemente variado, como é que eu consigo calcular? É o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Alguma dúvida? Pode falar, Sérgio. Professor, tem como o senhor representar, em vez das letras, os números? Pode ser quaisquer números, só para a gente entender melhor. Eu acredito que Posso, essa dúvida não seja só minha. posso sim, na mesma hora. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Formulazinha do espaço. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais A sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Então, vamos supor que eu tenho um objeto que parte do repouso e atinge uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado em um tempo de 5 segundos. Eu quero saber qual é o valor de S, ou seja, qual é o valor do meu espaço final. O quanto aquele objeto percorreu. Então, vamos aí atribuir as nossas variáveis. 10 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração. Então, o meu valor de A é 10 metros por segundo ao quadrado. O meu tempo é de 5 segundos e ele quer que eu descubra o valor de S. Aí, gente, vale também a nossa interpretação. Se ele parte do repouso, então qual é o valor do meu espaço inicial? Se ele parte de nenhum movimento, ele está totalmente parado. Qual é o valor do meu espaço inicial? 0. Zero. 0 metros, vamos botar aqui. Se ele parte do repouso e não está em movimento, qual é o valor da minha velocidade inicial? Ô, professor, você pode repetir a pergunta? Posso. Se ele parte do repouso, ele está parado. Naquele momento que ele está parado, qual é a velocidade dele? Ele ainda está em 0, não? Porque ainda nem Está se em moveu. 0, exatamente, porque ele não entrou em movimento, 0 metros por segundo. Olha aí, já tenho todas as minhas variáveis. Vamos substituir. S é igual. Quem é o meu espaço inicial? 0. Mais. Quem é a minha velocidade inicial? 0. Também é 0. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 5 segundos, tá? Qual é o valor da minha aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, vezes... Aí aqui a gente tem que ter cuidado. Aqui é t ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, tá? Preciso colocar as unidades? Não, porque eu sei a minha unidade no final. Então, nessa situação, eu posso trabalhar dessa forma, tá? Então, vamos calcular. Por que 10 divide por 2? Como é? Por que o 10 está sobre o 2? Porque é da fórmula, ó.
A sobre 2. Então, substituo o valor de A por 10, então fica 10 sobre 2. Certo? Tá, eu pensava que era um Z. Não, é um A. A sobre 2. A sim, é porque o meu 2 parece um Z, né? Meu Deus, gente, preciso fazer caligrafia. Vou melhorar aqui o 2 para ti, peraí. É porque, pronto, 2. Então, vamos Pronto, aqui, ó. do jeito que o senhor está fazendo, eu acredito que todos vão aprender, porque é mais fácil com números do que com letras. Pronto. É porque eu ia aplicar esses números nas questões, tá? Mas aí não tem problema, eu adiantei aqui a nossa explicação. Não tem problema nenhum, não, tá? Inclusive, é até melhor, porque da próxima vez eu trago já com os números. Então, já é aí para melhorar a vida de vocês também, tá? Toda dica é válida. Muito obrigado aí pela informação. Então, vamos aqui, ó. 0 mais. Quanto é 0 vezes 5? Vai dar 0. 0. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25. Então, o meu valor de S é igual 0 mais 0 mais. Quanto é 5 vezes 25? Eu acho que é 125, se eu não me engano. 125. E aí, 0 mais 125 Vai dar 125 o resultado. metros, que é o valor de S que ele está procurando, tá? Agora é em segundos, né? É para responder lá. O valor de S aqui é dado em metros, tá? Pelo sistema internacional. Unidadezinha do sistema internacional. SI. Alguma dúvida aqui, gente? Dúvidas? Acredito que não, né? Não, Matheus, aqui tranquilo, viu? No chat. Pronto, Pode continuar. vamos lá. A equação de Torricelli, gente, é uma equação que a gente estuda no movimento uniformemente variado quando a gente não tem tempo. Então, por exemplo, uma aplicação bem prática disso. Se você joga um determinado objeto de um penhasco, você sabe ali o comprimento daquele penhasco, a altura, né? A altura que aquele objeto vai percorrer até tocar no chão. Mas não tem como a gente conseguir, por exemplo, na hora, cronometrar esse tempo. Porque toda vez que a gente cronometra esse tempo, a gente tem que considerar, por exemplo, sempre algum erro ou algum desvio. Então, sempre nunca vai ser um valor exato, tá? E aí, em muitas situações, foi se percebendo que na maioria delas, ou em alguma maior parte delas, o nosso tempo ele não era previsível, ou seja, eu não conseguia medir esse tempo. Então, Torricelli, que era um físico muito importante, ele conseguiu deduzir o valor da minha velocidade a partir de uma equação que eu não uso tempo. Ficou conhecida como equação de Torricelli. Então, a minha equação de Torricelli é a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a minha variação de espaço. Um exemplo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu tenho um objeto que foi lançado em linha reta. E aí eu não vou considerar as intempéries que pode acontecer. Então, digamos aí que é um sistema perfeito. Então, o objeto foi lançado em linha reta, partindo do repouso. Dentro disso, ele conseguiu atingir 15 metros por segundo ao quadrado de aceleração.
levando em consideração a distância e aí o valor dessa distância foi de 2 metros. Qual o valor da velocidade final? Então, vamos aí, deduzir aí para a gente conseguir responder essa, ó. Um objeto foi lançado em linha reta partindo do repouso. EPA. Se parte do repouso, qual é o valor da minha velocidade inicial? Ainda é zero. Zero. Show de bola. Qual é o valor da aceleração que esse objeto atingiu? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo ao quadrado, tá? Não esqueça do quadrado. E qual o valor da distância ou do espaço que ele percorreu? Eu não vi, eu acho que é 2 metros. 2, não é um Z, tá? É 2 metros. Então, vamos aí, ó. Vamos substituir agora. Como ele quer saber o valor da velocidade final, então eu sei que V ao quadrado é igual. Velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 15, vezes o valor de ΔS, que é 2. Então, velocidade ao quadrado é igual. 0 ao quadrado, Ainda é zero. 0. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 2, 60. 60. Então, V ao quadrado é igual. 0 mais 60, 60. Aí, aqui uma consideração importante. Eu quero saber o valor da minha velocidade final. Eu não quero saber o valor da velocidade ao quadrado. Então, me digam aí, qual é o inverso da potenciação? Aí eu não sei não, acho. Ah, ele vai negativo? Não. Sempre se lembrem disso aqui, tá? Isso aqui também serve Tirar para a raiz matemática. da o quê? Isso. O inverso da potenciação é a radiciação. Ah. Sabe que era Tá? o sinal, alguma coisa assim. Isso quer dizer que, se ele está elevado ao quadrado, ele vai passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de quanto? De 60. Então, a minha velocidade atingida no final do percurso é raiz de 60 metros por segundo. Alguma dúvida? Não. Você Show pode de bola. explicar de novo? A parte da substituição na fórmula, Não, a que vem antes. como tirar os dados da questão? É. Pronto, ó. A gente vai tirar os dados da questão assim, ó. Ele conseguiu atingir 15 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Essa é a nossa primeira informação. Essa é a nossa primeira informação, certo? Isso aqui corresponde à nossa aceleração, tá? Então, o valor de A é 15 metros por segundo ao quadrado. Deu para pegar essa informação? Sim. Show de bola. Vamos continuar. Depois ele diz que a distância percorrida, ou seja, o valor de ΔS é igual a 2. Então, o valor de ΔS é 2 metros. Deu para pegar essa informação? Esse ΔS é distância percorrida? Esse ΔS, ele é uma variação de espaço.
como também pode ser denominado como uma distância. A distância percorrida foi de 2 metros, certo? Certo. E qual é o valor da minha velocidade inicial? É 0. Mas é 0 por quê? Porque ele parte do repouso. Então, ele parte do repouso, ele parte do 0, porque ele não estava em movimento. Certo? Certo. Aí eu vou substituir. No lugar de V0, vou substituir por 0. No lugar de A, eu vou substituir por 15. E no lugar de ΔS, eu vou substituir por 2. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 15, 30. Vezes 2, 60. 0 mais 60, 60. Se está em potenciação, passa como radiciação. Como está elevado ao quadrado, vai como raiz quadrada. Deu para pegar agora? Sim, obrigada. Por nada. Show de bola. Vou apagar aqui. Matheus, Oi. lá nas atividades, tem alguma questão relacionada àquela do milkshake, da fórmula, do sorvete, mais o aceleração sobre o tempo? A primeira que você resolveu. Nas atividades tem para poder a gente fazer aí algumas substituições. Pronto, vai resolver agora, né? Deixa eu ver Pronto. só uma situação aqui, bem... Porque a Nathalie ficou em dúvida naquela questão e ela tinha pedido até para repetir. Mas acho que você vai resolver aqui, né, uma questão e eu acho que... vamos resolver bem rapidinho, porque tem as outras disciplinas também. Vamos ver se aí pode ser alguma dúvida dela. Aí tu me diz, Nathalie, qualquer coisa terminar a aula, tu me avisa. E aí a gente faz esse processo de novo. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Já me dá o valor da minha velocidade inicial. Então, velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Quando inicia um processo de frenagem com desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Gente, informação. Desaceleração é a minha aceleração sendo negativa, tá? Então, aí, se existe uma desaceleração, então eu tenho menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender essa parte, todo mundo? Quando eu falo de desaceleração, deu para pegar essa informação? Sim. Pronto. Toda vez que eu tiver desaceleração, eu pego o valor da minha aceleração e coloco o sinal negativo nela. Até aí, show de bola. Ele quer saber, gente, o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Então, inverter o sentido de movimento. Vocês concordam comigo na seguinte situação. Eu tenho um carro em um sentido. Para que aquele carro mude de sentido, ele tem que parar no ponto e começar outro movimento no sentido oposto? Todo mundo concorda com isso? Para que ele possa mudar de sentido, ele tem que parar no ponto 0 para poder inverter. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, se ele inverte o sentido do movimento, eu posso afirmar que a minha velocidade final é igual a 0. Suponhamos que aqui a gente tem um trajeto, tem uma esfera. Para que essa esfera mude de sentido, ela vai parar bem aqui. Aqui foi a velocidade final dela.
Aí, quando ela chegar aqui, aí ela volta novamente. Então, para que ela mude de sentido, a minha velocidade final tem que ser zero. Deu para pegar essa informação, todo mundo? E aí, gente, me digam alguma coisa. Pronto. Então, o César perguntou, os opostos se tornam zero sempre? Nesse caso, ó, entenda o seguinte, aqui eu estou querendo inverter o sentido. Se a gente jogar isso aí num gráfico, para que eu inverta o sentido, ele tem que chegar no zero para poder mudar a posição novamente, certo? A gente não pode, eu não posso nem tratar dessa forma aí que tu tá falando, porque existem outros conceitos que eu preciso levar em consideração, tá? Mas para isso aqui que a gente está comentando, sempre vai ser zero, tá? Então vamos continuar. Deu certo, Luiz Carlos? Deu para entender? Acho que pode continuar, Matheus. Vamos lá. Então, vamos usar a formulazinha da função horária da velocidade. Talvez aí seja até a outra forma que a gente não conseguiu substituir. Vamos ela agora. Então, a gente sabe que velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Qual é o valor da minha velocidade final? Zero. Qual é o valor da minha velocidade inicial? 20. Qual é o valor da minha aceleração? Menos 2,5. Menos 2,5 vezes t. Tá? O que é que nós vamos fazer? Esse menos 2,5t, ele vai passar para o outro lado. Se ele está negativo, passa positivo. Então, a gente tem 2,5t igual a 20. Até aqui, alguma dúvida? Aqui no chat está tranquilo. Show de bola. Então, para que eu encontre o valor do tempo, basta eu passar o 2,5 dividindo. Então, o meu valor de t vai ser 20 dividido por 2,5, que vai dar igual a 8 segundos. Então, esse é o tempo necessário para que o móvel inverta o seu sentido. Alguma pergunta? Não, eu já entendi a explicação do senhor. Show de bola. Eu não Aí, entendi. a dúvida que eu tinha no começo era que o resultado de tudo aí ia dar zero, só que depois que eu vi, zero ia ser só o inicial para poder somar com um, aí colocar o outro no dividendo para dividir o outro. Mas assim, ó, o zero, ó, presta atenção. Aquele zero que a gente trabalhou na velocidade inicial nos slides passados é quando o móvel ele parte do repouso. Por exemplo, nessa questão aí, a minha velocidade inicial já não é zero, é 20. Isso quer dizer que ele não parte do repouso. Ele parte de 20 metros por segundo. Eu só posso atribuir o que tu está falando, que é uma informação correta, se ele partir do repouso. Se a questão não informa isso, então ela, consequentemente, vai pedir ou para você descobrir o valor dessa velocidade inicial, ou ela vai te dar um valor de velocidade inicial, certo? Me desculpa o barulho, é porque aqui em casa estão pintando, aí eu vim para andar de baixo, aí tudo que mexe lá em cima, eu escuto aqui. Não tem problema, a gente está conseguindo aqui ouvir normalmente, viu, o áudio? E aí, gente, a próxima questão, ela é uma questão parecida. Então, devido à questão do tempo também, que eu já extrapolei para as outras áreas, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com as disciplinas, e aí no final, se restar algum tempo, eu volto para explicar novamente cada forma, certo? Pode ser assim, Marcinha, pode ser assim, Caio? Pode sim, Matheus. Pronto. Show de bola. 99 pessoas. É excepcional. Ótimo. Pronto, aí eu vou apresentar aqui
da massinha, eu vou ficar sem o chat, tá bom? Pronto. Tá, ok. Eu acompanho aqui, certo? Dá para me acompanhar aqui o chat Luiz tranquilo. Carlos, a desaceleração realmente é menos 2,5, só que não é menos 2,5 ao quadrado. O quadrado é a minha unidade de medida. A minha unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Não confunda, tá? Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início aí, certo? Ao nosso conteúdo de química. Semana passada, eu abordei com vocês o nosso primeiro conteúdo, que foi sobre reações químicas. Então, quando foi feito a abordagem desse conteúdo, nós não estávamos com as aulas aqui no Meet, então eu resolvi, semana passada, trazer a abordagem desse conteúdo, certo? O nosso segundo conteúdo desse segundo bimestre foi a evolução dos modelos atômicos, onde nós vimos aí a estrutura e as partículas do átomo, tá certo? E vimos aí um pouco sobre a contribuição de alguns cientistas para os modelos atômicos, para o átomo ele poder chegar à sua forma atual, certo? E aí hoje eu vou dar continuidade com vocês, tá certo? Falando um pouquinho sobre a relação que as partículas atômicas elas têm com o número atômico e o número de massa, que eu vou explicar para vocês o que é esse tal de número atômico e o que é esse número de massa em um elemento químico, tá certo? E aí, da mesma forma, estão conseguindo ouvir direitinho? Meu áudio está travando. Não, pode continuar, viu? Tá Me bom. dei A um retorno apresentação aí. tá aparecendo, Tá Márcia? ok, né? Tá slide normal, professor. Tenta colocar F5 para ver se... Porque senão Pronto, não então tá- dando continuidade, certo? Na semana passada eu tinha puxado um conteúdo com vocês, uma informação com vocês, com relação à simbologia dos elementos químicos, né? Então, quem acompanhou na aula passada sobre reações químicas, eu fiz essa abordagem com vocês. E hoje eu vou puxar novamente uma informação da tabela periódica, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas quando a gente já estiver em tabela periódica, vocês já vão estar a parte dessas informações. E hoje eu vou trazer a informação para vocês sobre o número atômico e o número de massa, que são informações que a gente já tem na tabela periódica sobre cada elemento químico, tá certo? Então, o que é que a gente vai entender hoje? O que é que eu vou tentar passar para vocês a explicação que vocês viram no materialzinho, certo? Alguns alunos já entraram em contato comigo pela manhã, tentando tirar dúvidas, já resolvendo as questões, e isso é ótimo, tá certo? E aí, agora à tarde, só vai reforçar mais ainda essa compreensão, tá bom? Então, o que é que a gente vai entender agora à tarde? A gente vai entender a relação, certo? Sobre as partículas atômicas, no caso, Cássia, os prótons e os Cassinha, elétrons, e assim também... Oi? só um Oi? instantinho, não tá aparecendo aqui a tela. Caio, volta aqui a tela de novo. Também não está aparecendo para mim. Pegando aqui. Apareceu aí? Não está aparecendo para mim. Aí deixa eu só colocar F5 Tá para aparecendo poder aí? aparecer a tela toda. Pronto, Tá. agora Tá só a tela normal. tá aparecendo. Agora, Marcinha, pode continuar. Mas tá em Tá apresentação aparecendo de para slide, ti? né? Sim, tá apresentando Tá em agora. apresentação normal. Normal, sem F5. Para ti tá apresentando normal, sem F5, né? Sem F5 também, tá? Tá, pois é, eu tô colocando aqui, mas não tá reproduzindo no Meet. Pronto, assim é melhor. Pode passar, professor. Pronto, vai dar certo, Marcial. Pronto. Ok, ótimo. Pronto, então dando continuidade aqui, pessoal. Então a gente vai fazer essa relação, certo, das partículas atômicas. Quais serão as partículas que nós vimos no nosso segundo conteúdo? Prótons, elétrons e nêutrons, certo? Então a gente vai fazer essa relação com o número atômico e o número de massa. A gente vai compreender isso aí. Pode passar logo, professor. Então, a nossa primeira imagem aí que eu trouxe no slide, certo? Para a gente reforçar aqui, certo? O que a gente viu sobre a estrutura do átomo? Nós vimos que o átomo ele tem duas partes, o núcleo e a eletrosfera,
e ele é composto por 3 partículas, certo? Então, nós temos aí no núcleo do átomo os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, certo? Pode passar o próximo aí, professor. Então, qual é a relação que nós vamos ter aí diante dessas partículas? Eu trouxe aí algumas informações para vocês, certo? Então, antes de eu poder apresentar essas partículas aí, essa relação que tem, vou trazer aqui para vocês o que é o número atômico e o número de massa, certo? O número atômico e o número de massa são numerações que os elementos químicos eles vão trazer na tabela periódica. Então, toda vez que a gente vai consultar a tabela periódica, é igual a gente consultar um mapa, a gente precisa dar uma olhadinha na legenda, tá certo? E isso porque tem tabela periódica que vai trazer mais algumas informações além do símbolo, do nome do elemento químico, do número de massa e o número atômico. Ela pode trazer, por exemplo, o raio, certo? O raio atômico, que isso é uma parte que a gente vai ver quando a gente estiver estudando tabela periódica. Ela também pode trazer a distribuição eletrônica, tá bom? Que vai ser o nosso próximo conteúdo. Então, algumas tabelas periódicas, elas trazem mesmo só o símbolo, o número, o nome do elemento químico, o número de massa e o número atômico. Que esses números aí, a gente costuma utilizar eles muito, tá certo? Então, eu vou já trazer nas próximas imagens para vocês como é que vai vir localizado, certo, esse número atômico e esse número de massa. Mas vamos lá. Qual a relação que eu vou ter das partículas atômicas com o número atômico e o número de massa? Vejam bem. Os prótons, certo? Eu vou dizer que a quantidade de prótons ela vai representar o número atômico do meu elemento químico. E esse número atômico ele é representado pela letra Z, certo? Como, por exemplo, tem aí nessa imagenzinha aí, é um númerozinho que vem embaixo, tá bom? Então, você vai ter lá o símbolo do elemento químico, que está representado aí pela letra X, que está bem grandinha aí, tá certo? E o número Z aí, que é o númerozinho que vai vir embaixo, ele vai vir menorzinho, ele vai ser o número atômico, tá certo? Então, quando eu tenho uma questão lá que eu digo que eu tenho tantos prótons naquele elemento químico, eu estou dizendo a quantidade do número atômico que eu vou ter naquele elemento, tá certo? Outra relação que eu vou ter aí, pessoal. Quando eu digo que o número de prótons tem a mesma quantidade do número de elétrons, eu digo que aquele átomo ele é neutro, porque ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, eu digo que eu tenho um elemento químico, que o átomo daquele elemento químico ele está neutro. Professora, mas qual vai ser a situação que eu vou ter diferente o número de prótons e o número de elétrons? Quando a gente vai estudando o próximo conteúdo, que é distribuição eletrônica, aí a gente vai entender que a quantidade de elétrons ela vai poder variar. Ou o elemento químico ele vai ganhar ou ele vai perder elétron, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa informação aí, que eu vou ter um átomo neutro, certo? Quando eu tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Vamos para o número de massa. O número de massa ele é representado pela letra A. E ele fica na partezinha de cima. Então, o númerozinho que vier em cima, ele vai ser o número de massa, certo? Como é que eu vou descobrir o número de massa? Eu vou descobrir o número de massa, se por acaso ele não me trouxer o número de massa, ele vai me trazer o número de nêutrons. Então, eu vou pegar o número de nêutrons e vou somar com o número atômico. Aí, eu vou descobrir o número de massa. Professora, mas a questão ela vai me dar essa informação? Vai, ela vai dar essa informação, certo? Se ela não lhe trouxer o número de massa, com certeza ela vai lhe dar o número atômico e o número de nêutrons, e aí você vai descobrir o número de massa, tá certo? E aí, se por acaso ele não me der o número atômico, a questão ela não está me dando o número atômico, eu não sei qual é esse elemento químico aqui, porque eu não sei o número atômico dele. Tem como eu saber? Tem a formulazinha que também foi colocada lá no material. Então, todos esses dados aí estão naquele material que eu mandei lá, tá? Então, para descobrir o número atômico, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de massa e vou diminuir com o número de nêutrons, tá certo? E não o contrário, não é o número de nêutrons pelo número de massa, e sim o número de massa pelo número de nêutrons, certo? E a próxima informação é se eu quiser saber o número de nêutron, que geralmente a questão ela traz só o símbolo do elemento químico, o número de massa e o número atômico. As próximas questões que a gente vai abordar, ela vai vir mais ou menos dessa forma. Então, eu preciso descobrir o número de nêutrons. Como é que eu vou descobrir o número de nêutrons? Eu tenho uma formulazinha. Eu vou pegar o número de massa e vou subtrair pelo número atômico e eu vou ter a quantidade de nêutrons, tá certo? Essas são as formulazinhas. E é importante sempre consultar na hora de poder fazer a resolução da questão. E aí, do lado, eu trouxe aí um exemplo aí do sódio, certo? Ele tem a massa igual a 23 e o número atômico ele é 11.
Reforçando aqui, o número atômico é como se ele fosse a identidade do elemento químico. Então, cada elemento químico ele vai ter aquele número atômico, é só dele, certo? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o número de massa dos elementos químicos, eles podem serem iguais, que é o que a gente vai já ver com relação aos isóbaros, certo? Como assim, professora? Vejam bem, pode acontecer de eu ter dois elementos químicos diferentes, mas que ele vai apresentar o mesmo número de massa. Mas nunca vai acontecer de dois elementos químicos apresentarem o mesmo número atômico, porque o número atômico ele é próprio, ele é único para cada elemento químico, tá certo? Então, só reforçando aqui, o número atômico ele é único para cada elemento químico, mas o número de massa ele pode se repetir entre elementos químicos diferentes, tá certo? E detalhe, na tabela periódica, o número de massa, ele geralmente vem decimal. Então, quando a gente vai utilizar em alguns cálculos, né, ou até mesmo quando a gente vê em algumas espécies de elementos químicos, que a gente vai chamar no caso de espécies, ele vai vir um valor arredondado, certo? Ele não vai vir um valor decimal, tá bom? Mas não tem nenhum problema, tá certo? Podemos continuar. Vamos para o próximo aí. Alguma dúvida aí, pessoal? Pode colocar outra imagem, professor. Sabendo aí, pessoal, dessa relação aí que a gente tem aí com os prótons, os elétrons, com o número atômico e o número de massa, agora a gente vai trabalhar aí com essas três palavrinhas aí. O que é que vai estar relacionado a essas três palavrinhas aí? Vai estar relacionado quando eu tiver dois números atômicos e que vai ter o mesmo... Vai estar relacionado quando eu tiver dois elementos químicos e ele vai ter o mesmo número atômico. Então, se ele tiver o mesmo número atômico, eu vou chamar ele de isótopo, certo? Vejam que tem um pezinho aí destacado. Por que que esse pezinho está destacado? Porque quando eu falo em número atômico, eu estou falando de quantidade de prótons, certo? Então, por isso que eu tenho um pezinho aí destacado, tá bom? Então, o que é que são isótopos? Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa. Então, o númerozinho que vem embaixo, ele vai ser igual, e o númerozinho que vem em cima, ele vai ser diferente, tá certo? Vamos para o próximo nomezinho, os isóbaros. O que é que são isóbaros? Vejam que o Azinho aí, ele está destacado. O Azinho, ele representa o número de massa. Então, isso quer dizer que os isóbaros são quando eu tenho dois elementos químicos que ele vai ter a mesma quantidade de massa e diferente número atômico. Então, nesse caso aí, os números de cima eles vão ser iguais e os números de baixo eles vão ser diferentes, certo? E o terceirozinho nome aí são os isótonos. O Nzinho aí está destacado, que ele vai representar os nêutrons, certo? Então, nesse caso aí, nem o número de cima e nem o número de baixo vão precisar estar iguais. Vai ser o número de nêutrons que vai precisar estar iguais. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou ter que subtrair. Eu vou subtrair o número de massa pelo número atômico de um elemento químico e vou fazer a mesma coisa com o outro elemento químico. Se der o mesmo resultado, eu vou dizer que esses dois elementos químicos, essas duas espécies, elas são isótonas, certo? Aí eu trouxe aí para vocês 3 exemplozinhos, certo? Eu trouxe exemplo aí de isótonos, certo? No caso aí, eu tenho o mesmo elemento químico, então, para ser isótono, precisa ser o mesmo elemento químico, porque ele vai ter o mesmo número atômico. Então, nós temos aí o mesmo número atômico, que é 12, e diferente número de massa, que a massa aí do primeiro Azinho é 28 e da outra é 30, certo? O outro exemplo, isóbaro. Vejam que o número de cima, ele está igual, certo? 28 e 28. Então, aí é o número de massa. E embaixo, pode voltar, professor. E embaixo aí, pessoal, nós vemos aí que os números atômicos, eles são diferentes, é 12 e 14. E o terceiro aí, os isótonos, vejam que tanto o número de massa, que é o número que está em cima, como o número atômico, que é o que está embaixo, eles são diferentes. Mas se por acaso eu subtrair 28 por 12 e 30 por 14, vai dar o mesmo resultado, tá certo? Ok?
que no caso aí vai ser 16, né? Então, nós vamos ter aí isótonos. Entendido? Expliquei rápido demais. Alguma dúvida, pessoal? Pode passar o próximo slide, professor. Aí, para finalizar, pessoal, a explicação que a gente vai para as questões, certo? Que aí nas questões a gente vai compreendendo melhor, tá certo? Aí eu trouxe aí de novo aí para vocês mais alguns exemplos, certo? E primeiro aí de isótopos. Isótopos são números atômicos diferentes. Então, vejam aí que o númerozinho que está embaixo aí do hidrogênio é o mesmo, é 1. Então, eu tenho aí isótopos. Os isótonos eu sei que são nêutrons por conta do Nzinho, certo? Essa é a dica, tá bom? Então vejam aí que nem o número de massa e nem o número atômico tá igual aí de nenhuma dessas espécies, nem do nitrogênio e nem do boro, certo? Então, se eu subtrair 14 por 7 vai dar 7, se eu subtrair 2 por 5 vai dar 7. Então, o mesmo número de prótons, certo? Isóbaros, o terceiro aí, eu tenho a prata e o chumbo, certo? Então, vejam aí que o número de cima é o mesmo, 107. Então, é o número de massa. Então, aí eu tenho isóbaros. E, reforçando novamente, o último aí eu tenho isótopos, que é o mesmo elemento químico, que é o carbono. Então, se é o mesmo elemento químico, ele vai apresentar o mesmo número atômico e vai ter aí diferente número de massa, ok? Podemos ir para as questões? Ou eu preciso reforçar a explicação? Sim, vai ter biologia, Carlos. Ok, então vamos lá para as questões, certo? Para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Eu trouxe aqui as questões que eu trabalhei com vocês na atividadezinha de hoje, tá certo? Então vamos lá bem rapidinho, pessoal. A primeira questão aí, ela pede para a gente ler as afirmativas aí que estão completas e saber aí quais são as definições aí de cada uma dessas afirmativas, certo? Então, vamos lá. Eu queria pedir a participação de vocês bem rapidinho, ou por áudio, ou pelo chat, para a gente poder participar junto, tá certo? Vamos lá. A primeira aí. Átomos de mesmo número atômico e números de nêutrons diferentes são denominados o quê? Quando eu falo de mesmo número atômico, eu estou falando de quem? De isótopos, isóbaros ou isótonos? Eu acho que é isótono, sei lá, alguma coisa assim. É porque eu não lembro o nome. Quando eu falo de número atômico, eu estou falando de quem? Número atômico é mesmo número de prótons, né? Prótons. Então, eu vou utilizar aí o P. Então, vai ser isótopos, certo? Entendido? Sim. É porque são Deu para bastante entender? nomes. Pronto. E eles são bem parecidos, os nomes eles são bem parecidos, então acaba que dando uma confusãozinha, certo? Mas isso aí, com o decorrer que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, tá? Então, com esse primeiro númerozinho aí, pode dar um ETzinho aí, professor. Então, com o primeiro número aí, pessoal, a gente já consegue eliminar aí algumas alternativas, né? O primeiro nome aí é isótopos. Pode passar, professor, para o nome aparecer. E a C já Então, o pode primeiro ser. número aí, ele é isótopo. Pronto, a gente já elimina o item A, o item C e o item E, né? Ficamos só com 2 itens, olha aí. Então, com a primeira informação, a gente já ficou com 2 itens, isso é maravilhoso. Então, Vamos para o segundo aí, eliminar aí os átomos aí A e os átomos C. Oi? Pode falar, César. Professor, então uma dica para todo mundo, né? César? Quando começa com P, já pode ser os prótons, né? Aí com N é nêutron, aí o A é massa. Isso, que é o número atômico, certo? Isso. Cada número atômico já representa. É massa. Quem é o número de massa? O número. Oi? Aí cada um já tem a sua letra. Aí já fica mais fácil, né? Aprender. Isso, mas no caso aí você vai utilizar o númerozinho, certo? Então, o número atômico é o número que vem embaixo. Então, se você tiver 2 elementos químicos e os números de baixo forem iguais, então ali eu estou dizendo que os números atômicos deles são iguais. É o mesmo elemento químico, tá certo?
Então, se o número atômico for igual, então vai ser o mesmo elemento químico. Então, ali eu vou ter isótopos. Se o númerozinho que vier em cima ele for diferente, isso quer dizer que os elementos vão ser diferentes também. Porque ali eu tenho um número de massa iguais. Então, eu vou ter, no caso, os isóbaros, certo? E se eu tiver tudo diferente, e quando eu subtrair o de cima pelo de baixo e der o mesmo resultado, ali eu vou ter isótonos, que são números de nêutrons. Deu para reforçar a explicação? Ok? Então, no caso aí, com essa primeira informação aí, a gente já fica com o item B e com o item C, item D, certo? Então, vamos para o segundo. Do segundo aí, nós temos dois átomos aí. Nós temos o átomo aí Ca, que a gente não sabe quem é ele, certo? E eu tenho o C, certo? Vejam aí, certo? Isso aí só são apenas letras. Eu não estou dizendo que realmente são elementos químicos, tá certo? É só uma representação através das letras. Mas eu estou percebendo aí que os números de baixo aí, eles estão iguais, né? É 20 e 20. O número de baixo, ele é o quê? Ele é prótons. Então, exatamente, Camila. O segundo aí, ele também vai ser isótopo, certo? Porque eu acabei de explicar que quando o númerozinho de baixo ele é igual, são os números atômicos que são iguais. Aí eu tenho números atômicos iguais. Se os números atômicos são iguais, então eu tenho isótopos. Então, a segunda informação aí, ela também é isótopo. Eu já consigo identificar aí qual é o item correto, pessoal? Com essa segunda informação, já consigo, né? O item D. O item D é o item correto, certo? E aí, só para dar continuidade aqui no restante dos itens, bem rapidinho, a terceira aí, ela diz que átomos com diferentes números atômicos e mesmo número de nêutrons. Então, se eu estou falando de mesmo número de nêutrons, eu estou falando de isótonos, certo? O 4, átomos com diferentes números atômicos e mesmo número de massa. Mesmo número de massa e isóbaros, certo? O 5 aí, eu tenho aí dois átomos, o átomo Y e o átomo X, e vejam que tanto os números de cima quanto os números de baixo, eles estão diferentes. Então, quando eu faço aí a subtração de 42 por 20, certo? Vai dar aí 22. E quando eu fizer a subtração de 40 por 18, também vai dar 22. Então, aí eu tenho o mesmo número de nêutrons, que no caso são isótonos. E o 6 aí, a informação 6, ela me traz aí as espécies A, B e C. E se eu perceber, o número de cima ele é o mesmo, que no caso é o número de massa. Então, eu tenho o número de massa aí igual aí dessas três espécies, esses três elementos químicos. Então, aí eu tenho isóbaros, certo? Então, primeira questão aí, o item correto, item D, tá certo? Alguma dúvida? Passamos para a segunda questão, certo? Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão eu trouxe aí, certo? Um enunciado aí relacionado ao conteúdo de biologia que vocês vão ver já já com o professor Caio, certo? Eu trouxe aí, falando aí sobre os fosfolipídios, que são um dos exemplos de lipídios que contém em sua estrutura mais do que apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem é o fosfolipídio? O fosfolipídio é o principal componente da membrana plasmática celular e possui um íon de fósforo ligado em uma extremidade chamada de cabeça, certo? Então, o que é que nos interessa aí no enunciado da questão? Nos interessa aí esses elementos químicos aí que ele trouxe aí, tá certo? Ele trouxe aí o carbono, ele trouxe aí o hidrogênio, o oxigênio, certo? E trouxe também o fósforo, tá certo? Que no caso aí, fosfolipídios, tá certo? Então, vamos lá. Tendo como base o número atômico, que é o número Z, certo? E o número de massa, que é o número A, o númerozinho que vem em cima, dos elementos citados, que foram esses 4 elementos aí, certo? Analise as alternativas e indique a correta. Eu trouxe aí para vocês o primeiro elemento químico, o hidrogênio, que o número de massa dele é 1 e o número atômico também é 1, tá certo?
O segundo, o carbono, o número de massa 12 e o número atômico 6. O oxigênio com o número de massa 16 e o número atômico 8. E, no caso aí, o fósforo, que eu errei aí, eu peço perdão, coloquei aí, no caso, a letra errada, certo? O fósforo, o símbolo dele não é o F, é o P, tá? E aí eu peço desculpas para vocês, peço que corrijam, tá bom? Então, ele tem aí o número de massa 31 e o número atômico 15. Mas vamos aí para as alternativas bem rapidinho. As espécies aí, carbono e oxigênio, são isótopos. São isótopos? Sim ou não? O que são isótopos? Mesmo número atômico, né? Eles têm o mesmo número atômico, sim ou não? Não, Quem é o não, número atômico? O número que está embaixo, né? São isótopos? não. Não são isótopos, porque o número atômico do carbono é 6 e do oxigênio é 8. Então, item A está errado. Vamos para o item B. O número de nêutrons da espécie, da primeira espécie aí, que no caso seria fósforo, que é fósforo, né? É igual ao número de massa da espécie do oxigênio, certo? Então, eu preciso saber se o número de nêutrons aí do fósforo, ele é igual ao número de massa do oxigênio. Quanto que é o número de massa do oxigênio? 16, né? Que é o número que está em cima. Então, eu preciso saber aí qual é o número de nêutrons aí do fósforo. Como é que eu faço? Só subtrair 31 por 15, né? Não é isso? Se eu subtrair 31 por 15, vai dar quanto? Não, não vai 31 dar igual. por 15, quanto que é? Eu Vai dar preciso saber o 2, número de alguma coisa. Oi? Vai dar 1, alguma coisa ou 2, alguma coisa assim. Não vai ser 31 igual. menos 15. 16. Aliás, 31, no caso, não Dá seria 16. dividir, perdão. Seria subtrair. 16. 16. Deu o mesmo número de massa aí do oxigênio? Deu, não deu? Não deu Deu. igual? O número de massa do oxigênio é 16. E o item não está dizendo que o número de nêutrons aí dessa espécie no caso, é igual ao número de massa? Então deu igual, não deu? Uhum. Deu igual? Isso, então a Então eu posso resposta é dizer que o a item B é o Deu. item correto, não posso? Porque o número de nêutrons deu 16 e o número de massa aí do oxigênio também é 16. Então a resposta é o item B, tá? O professor pode passar aí, tá certo? Se eu não Tem me umas engano, eu informações acertei. aí do lado aí, tá bom? Foi mais ou menos no chute, mas eu Ai, que coisa acertei. maravilhosa. Pronto. Aí vamos aí só para o item C aí para a gente poder entender, certo? Bem rapidinho. O que é que diz o item C? Ele diz que o número de nêutrons aí da espécie aí, que é o carbono, ele é igual ao número atômico da espécie do oxigênio. Eu sei que o número atômico aí do oxigênio é 8. Então, isso quer dizer que para esse item estar correto, o número de nêutrons aí do carbono teria que ser 8 também. Só que no caso não é 8, é 6. Por que é 6? Porque eu subtraí o 12, que é o número de massa, pelo 6, que é o número atômico. Ok? Então aí não é igual, é diferente, tá bom? No item D, ele diz aí que o oxigênio e que o fósforo, certo? Eles são isótonos. Então ele quer dizer aí que o número de nêutrons seria iguais. No caso aí, o número de nêutrons ele não vai ser igual. Por quê? Porque no oxigênio eu vou subtrair 16 por 8, que vai dar 8, certo? E na segunda espécie aí, eu vou ter 31 menos 15, que vai dar 16. Então, no caso aí, eles não são isótonos, tá certo? Não tem o número de nêutrons iguais. César, Oi. Não, eu tô só acompanhando aqui a conta. quer falar? Não, não quero não. Tá dando para entender? Tá. Por isso que eu tô, tipo... E o item E, ele diz aí. Pode falar. Por isso que eu tô respondendo junto com você, que eu quero aprender a cada vez mais, sim. Ótimo, muito bem. E aí, para finalizar, pessoal, o item E, ele diz aí que as espécies aí C e O, elas são isóbaros. Para ser isóbaros, o número de massa ele precisa ser iguais. O número de massa é o númerozinho que vem em cima e a gente vê aí que não são iguais. Eu tenho 12 e 16, então eles não são isóbaros, Mas ok? o B não é Boros, não, Vamos professor? Oi? O B não é Boros, não? Oi? Porque o A, a senhora disse que era O massa. B?
A senhora disse que era a massa, Sim. o A. Só que ele é representado pela B também, letra B. Uhum. Porque no Ah, isóbaro, ele vai ser representado pelo A, certo? Porque lá na explicaçãozinha que eu dei, o Azinho ele está destacado, certo? O A de massa, tá bom? sim. Ok? Muito obrigado. Agora eu já aprendi mais uma coisa. Por isso que é bom Vamos para a acompanhar. terceira. Ótimo, excelente. Vamos para a terceira questão para a gente finalizar, certo, pessoal? Na terceira questão, eu trouxe aí também para vocês, certo? Alguma informação relacionada aí à biologia celular, certo? Eu trouxe aí, certo, sobre a timidina tritiada, que essa substância aí, esse composto aí, certo? Ela é marcada com átomos de trítio, certo? E é comumente utilizada em pesquisas relacionadas à biologia celular, certo? O que é que esse composto aí ele faz, certo? Ele não consegue detectar células em repouso. Então, se a célula ela estiver em repouso, ele não vai conseguir detectar, certo? E aí, considerando o trítio do elemento hidrogênio, responde o item correto. Aí você pode dizer, professor, por que é trítio, certo? É trítio porque a massa, certo? Desse elemento aí, ela vai vir 3. Então, a massa ela vai se diferenciar. Então, vejam que aí nós temos a mesma espécie, certo? Aliás, nós temos 2 espécies do mesmo elemento químico, tá bom? Que é o hidrogênio. Então, o que está diferenciando aí são os números de massa, que é o númerozinho que vem em cima. Eu tenho aí no primeiro o número de massa igual a 1 e o segundo eu tenho o número de massa igual a 3. Então, por isso que ele tem essa denominação de trítio de hidrogênio, tá certo? Então, vamos lá para as alternativas. A primeira aí, ela está dizendo que nós temos aí isótopos de hidrogênio. Eu posso dizer aí que eu tenho isótopos de hidrogênio, tem o mesmo Não. número atômico. As 2 espécies aí, essas 2 espécies aí, tem o mesmo número atômico. Sim, tem o Quem é o mesmo. número atômico? É o número de cima ou o número de baixo? O de baixo. Ah, é de Tem o baixo? mesmo número atômico, não tem? Tem. Então, ele é isótopo? Ele é isótopo? De hidrogênio. Sim, ele é isótopos. Ele é isótopo. Então, nós já encontramos a resposta. O item correto é o item A, certo? Professora, Eles são isótopos, sim. Por quê? Primeiro, porque é o mesmo elemento químico. Oi? eu juro que eu ia marcar essa, eu só não marquei porque eu não entendi essa parte do hidrogênio. Aí eu digo, é isótopo, porque o negócio lá de baixo é igual. Aí quando eu fui olhar, Uhum. aí eu marquei a D. Eu posso ter errado, Não, mas mas é o item A, certo? É o item A. Mas tentou e agora você está compreendendo qual é o item correto, tá certo? próxima aula eu vou tentar fechar logo a prova aí, o 10. Pronto, então vamos lá agora. Excelente, excelente. Vamos só entender aí bem rapidinho os outros itens, tá certo? O item B, ele diz que é isótopo de hidrogênio. Por que que não é isótopo? O professor pode passar aí, dá 2 cliques, porque eu coloquei as informações aí à frente da alternativa. Então, o primeiro aí a gente já identificou aí que o Z ele é igual dos dois, que é 1. Por que que ele não é isótono? Porque ele está dizendo que isótono é um número de nêutron. Então, se eu fizer aí a subtração da primeira espécie, o resultado vai dar 0, que é 1 menos 1. Se eu fizer a subtração da segunda espécie, vai dar 3 menos 1, que é igual a 2. Então, o resultado ele é diferente. Então, não são isótonos. Item C, isóbaro de hidrogênio. Para ser isóbaro, precisa ter o mesmo número de massa. E o número de massa aí é diferente. A primeira espécie é 1 e a segunda espécie é 3. Então, por isso que o item C está errado. Item D, ele está dizendo que apresenta diferentes números atômicos. Nesse caso aí, a informação que ele está dando aí não é de número atômico, e sim de número de massa, porque é o númerozinho que vem em cima, tá certo? Então, não é número atômico. O que está errado aí é a palavra atômico, certo? E o item L está dizendo que apresenta o mesmo número de massa, e não é o mesmo número de massa, e sim o mesmo número atômico. Ok? Então, eu finalizo aqui, certo, as explicações sobre essa parte do conteúdo. Eu espero que tenha contribuído para a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, assistam novamente, certo? Vai estar disponibilizada essa aula, assistam novamente.
ou qualquer coisa, podem me procurar que eu vou estar explicando para vocês com todo prazer, tá certo? Muito obrigada e fiquem agora com biologia, tá? Bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá, sem muitas delongas, né? Por causa do tempo. Vamos correr aqui um pouquinho, tá bom? Só que fazer uma colocação aqui, a gente ia disponibilizar a lista de frequência para vocês, né? Mas, como a gente sabe que vocês ficam perguntando sobre a lista, e esses alunos que ficam perguntando não participam de forma alguma na aula inteira, só participa para pedir, para cobrar a lista de presença e sair da sala, então, por isso, a lista de frequência vai ser disponibilizada somente no final da aula, tá? Por causa desses alunos que ficam querendo sair antes do tempo, ok? Então, vamos lá. Nossa aula de biologia, hoje a gente vai falar de membrana plasmática. A gente entra aqui no conteúdo propriamente de biologia, tá? A parte mais interessante, a gente vai começar o estudo da célula. E a gente, vamos fazer aqui uma revisão do que seria célula. Tá? A gente viu lá nas nossas primeiras aulas que a gente não consegue definir vida, né? A gente consegue, por um conjunto de características, a gente consegue distinguir o que é vivo e o que é não vivo, tá bom? E lembra que uma daquelas características, para ser um ser vivo, é apresentar células, como diz lá na teoria celular. Todo ser vivo é constituído por células, tá? Sejam eles procariontes ou sejam eles eucariontes. Sejam unicelulares, formados por uma única célula, ou multicelulares, formados por duas ou mais células, Um exemplo, nosso corpo é formado por mais de trilhões de células. Nós temos bactérias que são formadas por uma única célula. Tá? Então, o que configura célula? O que seria uma célula? Para se caracterizar célula, a gente tem que ter 3 características fundamentais que determinam o que é uma célula. Primeiro, tem que haver uma delimitação, tá? Uma delimitação do que é externo e do que é interno, o que está dentro da célula e o que está fora da célula, tá? E o que faz essa delimitação, que seria essa representação aqui de uma linha azul mais escura, seria a nossa membrana plasmática, tá? O nosso objeto de estudo. Aí, qual seria a função dessa membrana plasmática, tá? Além dela delimitar e de várias outras funções, a célula ela precisa ter 3 pilares fundamentais. Seria essa delimitação, que controla a entrada e a saída de substâncias, tá bom? A entrada é maior do que a saída, então entra mais coisas para dentro da célula do que sai, tá certo? Essa é uma das funções da membrana plasmática, de controlar isso que entra e o que sai. Então, a gente já tem aqui uma característica que ela não é totalmente impenetrável, tá? Ela é permeável, mas nem tudo entra, tá? E nem tudo sai. Ela faz uma distinção daquilo que pode entrar e daquilo que pode sair, tá? Então, aqui a gente já tem uma característica que seria a semipermeabilidade, tá? A capacidade de passar e de sair algumas substâncias. A célula precisa também de uma maquinaria, tá? Que a gente viu lá que é o metabolismo, tá? Então, essa maquinaria que vai produzir todas as reações químicas que a célula precisa, ela vai, no mínimo, ela tem que se dividir, se reproduzir para manter a vida, para dar continuidade à vida. Então, precisa de uma delimitação, precisa de um maquinário metabólico e precisa de um centro de informações, tá? Que seria o nosso DNA ou o nosso RNA, Ali é um centro de informações onde tudo que a célula tem que fazer, para fazer, tudo que essa indústria, esse maquinário precisa, as informações estão nesse centro de informações. Lembrando que nas procariontes, esse centro de informações, que é o material genético, DNA ou RNA,
ele não está delimitado por membranas, ele está ali disperso no citoplasma, tá? Ele está solto ali na parte líquida. E nas eucariontes, esse centro de informação, tá? Ele vai estar delimitado também por uma membrana, tá? Onde formando o núcleo, que é o próximo assunto que a gente vai estudar mais na frente também. Então, a gente já sabe que a célula precisa ter uma delimitação, precisa ter um maquinário metabólico e precisa ter um centro de informações. Então, aqui a gente tem uma célula, tá? E a célula, como a gente já viu, ela é a unidade, né, a menor unidade funcional, estrutural da vida, tá bom? Então, tudo que tem vida se baseia em células. Aqui eu tenho algumas representações que eu trouxe, tá? Nesse primeiro quadro aqui, a gente tem uma vista do microscópio óptico, esse microscópio de bancada, mais simples, tá? Aqui é um corte de uma folha, tá? Esse roxinho é uma pigmentação natural da folha, e aqui a gente consegue diferenciar as células, né? Aqui, nós temos aqui 5 células pigmentadas, tá? E essa divisãozinha aqui seria a membrana plasmática. A gente consegue ver membrana plasmática no microscópio óptico? Não, a gente consegue ver a delimitação, tá? A gente não consegue visualizar no microscópio óptico. Para visualizar uma membrana, precisa de um microscópio mais potente, que seria um microscópio eletrônico de varredura, tá? Que seria uma imagem parecida com essa daqui, ó. Aqui nós temos 2 células, uma célula aqui em cima e uma célula aqui embaixo. A gente tem aqui a delimitação da membrana, ó, tá vendo? Tem 2 camadinhas. E aqui em cima a outra. E entre essas membranas há o espaço intercelular. Então, aqui, ó, entre uma célula e outra, tem um espaço, né, entre essas células, que é chamado de espaço intercelular. E aqui embaixo, outra célula, tá bom? Que a gente consegue claramente distinguir o que é dentro da célula e o que é fora da célula. O modelo estrutural da membrana plasmática aceito atualmente no mundo científico, tá? No mundo da biologia, ela foi proposta em 1972, tá? É bem recente, tá? E foi proposta por esses 2 cientistas, tá? O Sanger e o Nicholson, tá? Normalmente, em questões, ele traz o Sanger, tá? Mas foram esses 2 com o estudo de vários outros cientistas. E esse modelo, né, ele é conhecido como o modelo de mosaico fluido, tá? O que é isso? Daqui a pouco a gente vai ver o que seria esse modelo do mosaico fluido, tá? Vou passar logo aqui. As funções, né? Ela tem função de revestir, de proteger e de selecionar, né? Ela isola o meio externo do meio interno, tá? Ela recebe as informações que vêm aqui desse meio externo, tá? Ondas, possível choque, né? Sinapses químicas, tá? Informações químicas, ela consegue captar. Então, tudo que vai passar de informação para a célula passa antes primeiro pela membrana plasmática, tá? O que vem de fora para a célula passa sempre pela membrana plasmática, né? Ela importa e exporta pequenas moléculas, que a gente já viu lá, né? Ela permite entrada e saída de moléculas. E a membrana plasmática também, pelo aquele modelo do mosaico fluido, tá? Ela consegue se movimentar e consegue se expandir, tá? Seja para aumentar de tamanho ou para diminuir de tamanho, tá? Como é que acontece isso? A célula, ela pode absorver água, então ela tem um coeficiente de dilatação. Ela pode aumentar até certo ponto, e aquela membrana ela tem que se esticar, e ela aguenta até um certo ponto. Passou daquele ponto, limite, ela lisa, ela rompe, causando a morte da célula. Estrutura e composição, né? Como a gente viu lá na aula, a professora Márcia colocou uma questão, né, de química, os fosfolipídios, tá? A membrana plasmática, ela está presente em todas as células, tá? A gente já viu isso. Toda célula precisa ter aquelas 3 características. Delimitação por membranas, meio externo e meio interno, maquinário metabólico e informação genética. Tem uma espessura aproximada entre 6 e 9
com nanômetros, tá? Muito pequeno, muito minúsculo mesmo. Ela tem propriedades lipoproteicas, tá? E é formada por uma bicamada lipídica, tá? O que seria essa bicamada lipídica, tá? A gente tem um lipídio aqui, tá? Um fosfolipídio, que, né, a cabeça dele, como vocês viram lá na outra questão, é hidrofílica, tá? E a cauda aqui é hidrofóbica. O que é hidrofílica e o que é hidrofóbica, que a gente viu lá, né? Hidrofílica tem afinidade por água, então ela fica, essa parte da cabeça, ela fica para cima, para o lado onde tem água, seja aqui no lado externo e no lado interno, tá? A cabeça hidrofílica vai ficar para o lado onde tem água, e a cabeça hidrofóbica, ela fica para o lado de dentro da membrana, tá? Então ela não tem contato com a água, nem do lado de fora, nem do lado de dentro, tá bom? E uma característica, né, além da cabeça aqui desse lipídio, tá? É essa capacidade aqui de saturação, tá? Ela tem uma saturação, um ácido gráfico aqui, tá? Que forma essa perninha. Então, essa perninha, ela permite que a membrana seja fluida, que ela tenha movimento, tá? Ela não é uma coisa rígida, não é uma coisa fixa, tá? Ela tem movimento. E essa insaturação é o que promove, né, essa capacidade de movimento. Eles podem girar em torno deles mesmos, podem mudar de posição no arranjo da membrana, podendo mudar até de posição. Ele está na camada de cima, ele pode vir para a camada de baixo, tá? E quanto mais insaturações tiver, né, nesses fosfolipídios, tá? Maior fluidez vai ter a célula, beleza? Então, ela é uma bicamada lipídica. Oi. Oi, É César. pela essa parte que o senhor falou da água, Sim, tanto que a língua ela tem a maior parte, uma parte muito grande das células, porque ela tem as glândulas salivares, né, que solta água. isso. César, no final da aula, se tu quiser ficar para a gente discutir, a gente fica, tá bom? Por causa do tempo? Vou dar continuidade, tá bom, César? Aí Tá a gente certo. conversa mais, beleza. Então, a membrana plasmática, ela é bicamada, uma bicamada lipídica, né? Tem uma camada em cima e uma camada embaixo. É lipoproteica, tá? E o modelo do mosaico fluido, né? A fluidez é permitida por essas insaturações, né? Quanto mais insaturações tiver a membrana, tá? Os fosfolipídios, mais fluida será a membrana. Aqui é um esqueminha, tá? De uma membrana, tá? A gente já sabe que ela é formada por uma bicamada lipídica, né? Ela tem uma camada em cima e uma camada embaixo, tá? O folheto interno, aquele que fica para dentro da célula, e o folheto externo, aquele que fica para fora da célula. Tá? O modelo do mosaico fluido. Por que que é um mosaico fluido? Essa figurinha representa bem, né? Ela é um rearranjo de várias coisas, né? A gente tem aqui a bicamada lipídica, e entre ela aqui tem proteínas, tem glicídios, tem colesterol, tá? Então ela forma aqui um mosaico. E esse mosaico, né, essas estruturas, ela não deixa que essa membrana ela seja, né, rígida. Esse rearranjo Oi. O Caio levantou a mão para falar alguma coisa. Sem querer. Pode falar. Tinha gente com mão Sem querer, levantada. pessoal. Cliquei sem querer aqui. Oi? Cliquei sem querer aqui. Beleza, Caio. Ela é semipermeável, né? Porque ela permite a passagem, né, de substâncias, não de todas, tá? Ela é seletiva, por isso que é uma permeabilidade seletiva, tá? Nem tudo pode entrar e também nem tudo pode sair, tá? Tem regrinhas para que isso aconteça. E aqui seria, né, um modelo, mais um desenho esquemático, tá? A gente vê que é o modelo do mosaico fluido, porque, né, tem várias coisas incrustadas aqui dentro desse rearranjo da bicamada lipídica. A gente tem proteínas integrais que vão, né, do lado externo até o lado interno, ele atravessa toda essa bicamada lipídica. Aí tem proteínas também periféricas, que elas ficam só numa região da bicamada, tá? Ou ela está em cima, ou ela está embaixo, ela não consegue perpassar, ela, né, ela se limita
a ficar aqui na periferia, tá bom? Então, o mosaico fluido, porque ele é composto de vários compostos, tá? Tem os fosfolipídios, nós temos glicídios, temos lipídios, temos proteínas, e tudo isso forma, né? Tá ali compondo a membrana plasmática, certo? Eu trouxe uma questãozinha aqui, tá? Fiz um resuminho bem simples, a membrana plasmática, e trouxe uma questãozinha do Enem, tá? Que diz: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, tá? Lá em saturação, que a gente falou, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, né? Aquela estruturazinha que a gente viu aqui, a cabeça fosfolipídica, né? E aqui a cauda hidrocarbônica, tá? Com uma insaturação que faz lá a perninha. E quanto mais perninhas tiver, quanto mais insaturação tiver esses fosfolipídios, né? Essa camada de fosfolipídios, mais fluida ela será. Assim, né? Sabendo, tendo essas informações, qual desses modelos de membrana, A1, A2, A3, A4 e A5, apresentaria maior fluidez? Aí, resposta de vocês. Qual que vocês marcariam? A1, A2... Eu não estava prestando atenção, não. Fui procurar minha blusa. O senhor pode repetir a pergunta? Pronto. A bicamada lipídica, a fluidez da membrana plasmática, né, ela se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma insaturação. Formato, Tá? né? Quanto mais fosfolipídios com essa insaturação, maior será a fluidez da membrana, certo? Então, é a segunda. Muito bem, a pergunta seria, né, qual é a mais fluida desses modelos, né? Muito bem, César, você respondeu correto. Seria a segunda, né? Porque ela tem mais insaturações, né? Questãozinha fácil. A1 ela não tem. Para baixo ela tem fluidez. Oi? Tanto para cima, porque tem as setinhas para cima, e tanto para baixo ela tem bastante fluidez. Isso, né? Praticamente aqui todos os fosfolipídios dela têm saturação, né? Todas as regiões dela tem saturação. Pronto, tanto na camada de cima como na camada de baixo, né? Muito bem, então a resposta seria a 2, tá bom? E a outra questão, essa daqui, ó. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outra para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, o experimento. Temos uma célula de camundongo e uma célula humana. Eles pegam aqui metade de cada membrana e constroem, né, uma nova célula, uma célula híbrida, tá? Com a parte da membrana da célula humana e a outra metade com a célula do camundongo, tá? Então, a gente forma essa célula híbrida aqui, tá? E colocar os anticorpos, que eles vão se ligar, né, aos seus antígenos específicos. Então, na etapa 3, tá? A gente vê aqui o equilíbrio, né? Todos os anticorpos ligados aqui, certo? E aqui é o tempo zero, na etapa 3, e com o passar do tempo, 40 minutos, a gente vê que está aqui tudo embaralhado, né? Então, a pergunta se dá justamente nesses 2 pontos, no item 3 e no item 4, né? A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Item A.
movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Item B, permanecem confinadas em determinadas regiões da camada. Item C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Item D, são mobilizados em razão da inserção de anticorpos. E item E, são bloqueadas pelos anticorpos. Qual? Eu acho que é a D. A A D. Luísa marcou a B. Qual seria, certo? D D, de 12. são mobilizados em razão da inserção de corpos. Isso. D, são mobilizados em razão da inserção de corpos. Anticorpos, né? Não, vamos lá. Lembra que, fazendo uma leitura aqui da figura, tá bom? A gente vê que no item 3, né, que ainda está em equilíbrio, digamos assim, estão todos ligados, tá? E na figura 4, a gente vê aqui, né, que as proteínas da membrana, elas estão aqui misturadas, tá? Elas estavam todas de um lado e aí houve um novo rearranjo onde elas ficaram todas misturadas. Tá? Qual seria a propriedade que forma isso? Por que é que acontece isso? As membranas, as proteínas são fixas na membrana plasmática? Ela fica fixa ou ela tem capacidade de movimento? Lembrando lá do mosaico fluido. Tá? Então, vamos lá. A resposta correta, seria o item, vamos avaliar, né? São bloqueadas pelos anticorpos? Não, né? A gente vê que ela teve movimentação, tá bom? Então, item E, a gente já elimina. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos? Também Essa não. que vocês ficaram na dúvida, né? Mas não, né? É porque eu pensava que cada região fosse incessada. Por exemplo, você coloca um anticorpo em um lugar e coloca no outro, eles podiam se misturar com o tempo. Sabe o que era isso? Mas a gente dá para observar aqui que o que se mexe, o que se movimenta, não é o anticorpo. O anticorpo movimenta porque ele está ligado à proteína. Ó. Então, o que se move é a proteína. Certo? Então, a gente tem que fica ter... no lugar, dá para ver que é o cinza e o preto, né? A única coisa que mexe é a proteína. Isso, eles estão ligados à proteína, tá? Então, ele não influencia no movimento, porque senão eles não conseguiriam se mover. A gente vê aqui que o que se movimenta é a proteína. Item C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios na membrana plasmática? Não, né? Eles estão até fora digamos assim, no meio externo da membrana, né? Ele está ligado à proteína que está ali na membrana e ele vem e se liga na proteína, tá? Então, também não é o item C. Item B, permanecem confinados em determinadas regiões da bicamada? Não, você vê que aqui na figura, né, ela está tudo misturada, né? Ninguém sabe aqui quem que foi para canto de quem, né? Então, elas se misturaram aqui. E o item A, né, que seria a resposta correta, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, tá? As proteínas, né, uma das propriedades da membrana plasmática, né? O modelo do mosaico fluido, né? Tem lá as que compõem a membrana plasmática, as proteínas, os fosfolipídios, eles estão ali, mas eles são livres para se movimentar, tá? Eles têm essa capacidade de movimentação, tá bom? Então, eles se movimentam livremente no plano da bicamada lipídica, tá? Que são as proteínas que estão ali inseridas na bicamada lipídica, e ali eles conseguem se movimentar, eles não são fixos, tá bom? Então, eles têm essa capacidade de fazer esse movimento, certo? Então, a resposta seria o item A. Professor? Bom? Oi. Essa tarefa que o senhor está explicando aí, foi uma avaliação que já passou? Foi, são questões do Enem. Então, eu acho que eu não participei. Foi uma de 2000, essa aqui foi de 2017 e a outra foi do Enem 2019. Pois então o senhor não passou para a gente ainda, né? A gente está só vendo explicação. Não, nós estamos só, não foi a atividade que eu coloquei, a atividade está mais fácil ainda. Tá bom? Então está certo. Ó, tá aqui, ó, a gente tem a bicamada, ó, e tem as proteínas, e essas proteínas, elas não são fixas, tá? Elas podem se movimentar, elas podem ir para frente, para trás e para outro canto aqui da membrana, tá certo? Por isso, essa capacidade aqui de se movimentar, ó, o que movimenta é a proteína.
Beleza? E também dava para entender a resposta só pela pergunta, que estava falando das proteínas, não anticorpos. Isso, só fazendo a leitura aqui da figura, dava para fazer a questão. E era só observar que as proteínas se mexem, não os anticorpos. Isso. Aí você marcar, eu poderia acertar se eu pensasse mais um pouco. Normalmente as questões do Enem são assim, né? Às vezes a gente pensa que é um negócio assim de outro mundo, mas só você fazer uma análise, você consegue achar a resposta. Isso. Pois, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Vou disponibilizar aqui a Marjorie, a lista de frequência, pronto, tá aí. Tá bom? A gente vai encerrar aqui. Pessoal, não deixem de colocar a frequência, tá? Eu gostei muito das 3 aulas. Que bom. Foi bacana. Que maravilha. O professor pode encerrar a gravação, certo? E aí, enquanto os meninos vão colocando aí a sua frequência, tá certo? Reforço aqui os agradecimentos